Os decretos de Deus por Ungt Bening, Efésios 1:11, que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Ele está em uma mente e quem pode transformá-lo, e o que sua alma deseja, até isso ele faz. Tendo falado algo antes de Deus, em sua natureza, ser e propriedades, passamos em seguida a considerar sua gloriosa majestade, pois ele está em alguma relação mais próxima com suas criaturas, o trabalho de suas mãos. Pois devemos conceder que o primeiro surgimento de todas as coisas no mundo está neste ser. A primeira concepção deles está no ventre do eterno propósito e decreto de Deus, que no devido tempo, de acordo com sua designação, traz o Filho da criatura à luz da existência e dos seres reais. É certo que sua majestade poderia ter durado para sempre se possuído sem nenhuma dessas coisas. Se ele nunca tinha resolvido criar qualquer coisa em si mesmo, ele foi abençoado então como agora, por causa de sua completa e absoluta perfeição, autossuficiente. Seu propósito de fazer o mundo e sua realização não acrescenta nada à sua bem-aventurança. E contentando o interior, este glorioso e santo encerra em seu próprio ser todas as perfeições imagináveis, de maneira infinita e transcendente, que se você remover todos os criados, você não diminui nada. Se você somar todos eles, você não aumenta nada. Portanto, foi a superabundância de sua perfeição que ele resolveu mostrar sua glória assim no mundo. É a indigência e a condição limitada da criatura que torna necessário ir sem sua própria bússola para a felicidade de seu próprio ser. O homem não pode ser feliz em amar a si mesmo. Ele não está satisfeito com suas próprias perfeições intrínsecas, mas deve difundir-se por suas afeições, desejos e esforços. E por assim dizer, caminha sobre essas pernas para buscar algo suprimido da criatura ou criador. A criatura é constrangida por alguma necessidade assim de si mesma, o que fala de muita indigência e carência em si mesma. Mas não é assim com sua majestade. Seu próprio ser glorioso satisfaz. Sua felicidade é saber disso e deleitar-se com isso, porque compreende em si tudo o que é possível, da maneira mais excelente e perfeita que é concedível, não infinitamente além do que pode ser concedido por qualquer um, exceto por ele mesmo. Assim, ele não precisa sem si mesmo para buscar amor ou deleite, por isso tudo está dentro dele e não pode ser sem seu ser, sem seu próprio ser, a menos que flua de dentro dele. Portanto, você pode encontrar nas Escrituras que a complacência de Deus tem em si mesmo, e o Pai no Filho e o Filho no Pai. Encontramos em Provérbios capítulo 13 como a sabedoria de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, foi o deleite do Pai, desde toda a eternidade. E o Pai novamente seu deleite, pois ele sempre se regozijava diante dele. E esta era uma posse todo suficiente que um tinha do outro, verso 22. O amor entre o Pai e o Filho é apresentado como o primeiro padrão de todos os amores e deleites, João capítulo 16, verso 23 ao 24. Isso então flui do infinito excesso e perfeição e do alto ser, que sua majestade se compraz em si mesmo, para manifestar sua própria glória nas obras de suas mãos, para decretar e designar outras assim, além de si mesmo, e para executar esse decreto. Podemos considerar nestas palavras alguns detalhes para a nossa edificação. Isso então flui do infinito excesso de perfeição e agitação, do ser próprio, que sua majestade se compraz em vir em si mesmo, manifestar sua própria glória nas obras de suas mãos, decretar e designar outras coisas além de si mesmo, e para executar esse decreto. Podemos considerar nestas palavras alguns detalhes para nossa edificação. Primeiro, que o Senhor desde a eternidade propôs dentro de si mesmo e decretou manifestar sua própria glória na criação e governo do mundo, que há um conselho e propósito de sua vontade que alcança todas as coisas que foram, são agora ou serão depois disso. Isto é claro, pois ele opera todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Segundo, que sua mente e propósito são uma mente, um conselho. Refiro-me não apenas a um para sempre, isto é, perpétuo e imutável, como dizem as palavras, mas também um por todos, isto é, como um simples ato ou resolução de sua santa vontade. Ele determinou todas essas várias coisas, todas aos seus tempos, suas condições, suas circunstâncias. Terceiro, que tudo o que ele propôs desde toda a eternidade, ele com o tempo o pratica e chega à execução e trabalho para que haja uma correspondência exata entre sua vontade e sua obra, sua mente e sua mão. E ele opera de acordo com o conselho de sua vontade e tudo que a sua alma deseja que ele faça. Quarto,
que seu propósito e desempenho são infalíveis, irresistíveis por qualquer poder criado. Ele mesmo não mudará isso, pois ele está em uma mente e ninguém mais pode impedi-lo, pois quem pode transformá-lo? Ele deseja e o faz, como no original. Não há nada que interfira entre o desejo e o fazer, que possa impedir o encontro desses dois. A primeira é a doutrina constante das Sagradas Escrituras, da qual você deve considerar 4 coisas. Primeiro, que seu propósito e decreto são os mais sábios. Portanto, Paulo clama sobre tal assunto. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Romanos 11:33. Sua vontade é sempre com a sabedoria. Portanto, você tem um propósito de sua vontade mencionado assim, o conselho de sua vontade. Pois sua vontade, por assim dizer, aceita conselho de sabedoria e discerne de acordo com a profundidade e riqueza de seu conhecimento e entendimento. Vemos entre os homens que estes são separados com frequência, e não há nada no mundo tão desordenado, tão indisciplinado e indecente como quando a vontade é separada da sabedoria. Quando os homens seguem sua própria vontade e luxúria como uma lei contra sua consciência, isso é monstruoso. O entendimento e a razão são olhos da verdade. Se estes forem apagados, ou se um homem os deixa para trás, ele não pode deixar de cair em um poço. Mas os propósitos da vontade de Deus são profundidades de sabedoria, ou melhor, sua própria vontade é uma regra e lei suficiente para que possam ser bem usados dele. Romanos capítulo 10, versículo 11 ao 18. Se considerarmos a glória estrutural do mundo, a ordem estabelecida nele, a doce harmonia que mantém todos os seus movimentos e sucessões, deve ser uma mente sábia e um conselho que o inventou. O homem, agora tendo a ideia deste mundo em sua mente, pode imaginar semelhança com este. Mas se ele nunca tivesse visto nem conhecimento deste mundo, ele nunca poderia ter imaginado a milésima parte deste mundo. Ele não poderia de modo algum ter formado uma imagem em sua mente de todos esses diferentes tipos de criatura. As Escrituras devem ter algum exemplo e cópia para olhar, mas qual era o seu padrão? Quem foi o seu conselheiro para ensiná-lo? Romanos capítulo 11, verso 34. Quem lhe deu os primeiros rudimentos ou princípios desta arte? Certamente nenhum. Ele não tinha nenhum padrão dado a ele, nem a menor ideia de qualquer uma dessas coisas lhe forneceu, mas é absoluta e exclusivamente seu próprio e sábio artifício. Este propósito de Deus é mais livre e absoluto. Não há nenhuma causa, nenhuma razão porque ele assim dispôs todas as coisas e não de outra forma como ele poderia ter feito, mas sua própria boa vontade e prazer. Se é assim, em uma questão de mais profunda preocupação, Romanos 4:18. Deve ser assim também em todas as outras coisas. Podemos encontrar de fato muitas causas inferiores, muitas razões peculiares para tal e tal forma de administração, muitos fins e usos para os quais servem, pois não há nada que Sua Majestade tenha desligado, mas é para algum uso e razão. Mas devemos nos elevar acima de todos esses e ascender à torre de uma mais alta vontade e prazer, que é fundada em uma profundidade de sabedoria, e a partir daí veremos toda a ordem, a administração e uso das criaturas que dependem. Aqui está uma grande diferença entre o propósito de Sua Majestade e o nosso. Você sabe que ainda há algo apresentado sobre a noção de bom e conveniente, que move nossa vontade sobre a noção de bom e conveniente, que move nossa vontade de nos inclinar para a própria bondade e a buscá-la, assim recorrer aos meios de alcançá-la. Portanto, o fim que propomos é nós mesmos tem sua influência sobre nossos propósitos e o agrada, de modo que a partir desses parece proceder primeiro, e não tanto de dentro, mas não há coisa criada que possa assim determinar Sua Majestade. Ele mesmo, sua própria glória, é o grande fim que ele ama por si mesmo, e pelo qual ama outras coisas. Mas, entre outras coisas, embora haja muito deles ordenados um para o seu uso de outro, ainda assim sua vontade e prazer é o original dessa ordem. Ele não encontra mais o faz. Você vê que todas as criaturas abaixo são designadas para o homem como seu fim imediato e próximo, para o seu uso e serviço. Mas foi a bondade e perfeição do homem que moveu e inclinou Sua Majestade para esta nomeação? Não, de fato, mas de sua própria boa vontade ele faz com que essas coisas sirvam ao homem, para que todas elas juntas sejam para sua própria glória. O decreto do Senhor é a primeira ascensão de todas as coisas que são ou foram ou estão por vir. Este é o primeiro original de todos, ao qual devem ser reduzidos como fonte. Todos vocês podem entender que há muitas coisas possíveis, mas na verdade nunca serão o poder ou a onipotência do Senhor. É maior do que seu decreto e propósito. Seu poder é natural e essencial ao seu ser. Seu decreto é de escolha e voluntário. O
pai poderia ter enviado uma legião de anjos para entregar seu filho. O filho poderia ter perdido, mas nenhuma deles faria isso. Mateus capítulo 15, 16, versículo 53. O Senhor poderia ter levado filhos para Abraão de pedras, mas ele não fez. Mateus capítulo 3, versículo 9. Seu poder compreende então ao seu alcance todas as coisas possíveis que não implicam em sua própria natureza e concepção própria uma contradição, para que infinitos mundos de criaturas mais perfeitas que esta, números de anjos e homens acima destes e criaturas em glória superando-os novamente. Então, dentro do alcance do poder ilimitado e onipotente de Deus. Mas, no entanto, por tudo isso poderia ter acontecido que nada deveria realmente ter sido, a menos que Sua Majestade tivesse, de seu próprio livre-arbítrio, decretado o que é, ou o que foi, ou o que deve ser. Sua vontade determina seu poder e, por assim dizer, o coloca na capacidade mais próxima de agir e exercer a si mesmo. Aqui, então, devemos procurar o primeiro começo de todas as coisas que são. Eles são concedidos no ventre do propósito eterno do Senhor, como ele fala em Sofonias, capítulo 2, versículo 2. O decreto é, por assim dizer, com filhos de seres, Isaías, capítulo 10, versículo 7. É prerrogativa real de Deus designar as coisas por vir, e ninguém pode compartilhar com ele nisso. De onde é, peço-te, que de tantos mundos que seu poder poderia ter emoldurado, este é trazido à luz? Não é porque este foi tomado, por assim dizer, no ventre de seu eterno conselho e vontade? De acordo, é que tanto os homens são, e não mais, que nosso Senhor Jesus foi morto quando o poder de Deus poderia tê-lo mantido vivo. Que esses homens, Judas e etc., foram os executores disso quando outros poderiam tê-lo feito? De onde vêm todas aquelas ações boas ou más, deixado do sol, que ele poderia ter impedido, mas de sua própria boa vontade e prazer, de seu conselho determinado? Atos 4, 28. Você pode encontrar o original deles na criatura, porque assim, porque não de outra forma? Você pode conceder, porque de todos os números infinitos de seres possíveis, esses são ou nenhum outro? E o que traduziu esse número de criaturas que é do estado de pura possibilidade para a frutificação ou existência real, mas o voto decisivo do propósito e conselho eterno de Deus? Portanto, devemos sempre conceder que as criaturas e todas as suas ações que têm ou terão algum ser no mundo, primeiro tiveram um ser no ventre do conselho eterno de Deus, e que sua vontade e prazer passaram a todas as coisas que são e não são. Seu conselho conclui das coisas que foram ou serão que assim serão, e seu conselho determinou todas as outras coisas que também são possíveis, para que nunca venham à luz do mundo, mas permaneçam nas entranhas escuras da onipotência, para que possamos dar-lhe a glória de todas as coisas que não são e o que são em tudo. Então, quarto ponto, devemos considerar a extensão de seu decreto e conselho. É passado sobre todas as coisas, é universal, alcançando cada ser ou ação do universo. Essa é a atenção de toda criatura, de toda a escritura. Ele não criou como algumas sonham, uma vez as escrituras em bom estado, e as colocou em capacidade para as preservarem ou exercerem sua própria virtude e poder, sem depender dele, como um artifício faz. E ordenem todas as coisas para que possa fazer seus negócios sem ele. Ele não é apenas um original geral de ação e movimento, como se comandasse um rio a fluir por seus canais designados, como se ele apenas trabalhasse e governasse o mundo por advogados e embaixadores. Essa é a fraqueza e enfermidade dos reis terrenos, que eles devem substituir-se por deputados, mas este reino almeia todo imediatamente e dispõe sobre todas as nações particulares de suas criaturas, boas ou más, e assim ele é o Senhor absoluto universal da criatura, de seu ser e fazer. Foi um longo trabalho ensaiar o que a Escritura fala desse tipo, mas que você os lesse com mais frequência e ponderasse melhor sobre como não há nada neste mundo que possa parecer cair por acaso para você, que você não saiba como deve acontecer e não possa haver nenhuma causa disso, mas cai pela santa vontade de nosso abençoado Pai, seja de maior ou menor momento, mas ou seja um fio de cabelo de sua cabeça caído ou de sua cabeça cortada. A coisa mais casual e contingente, embora tenha surpreendido todo mundo de homens e anjos que eles se perguntassem de onde procedeu, não é surpresa para ele, pois ele não apenas sabia, mas o designou. A coisa mais certa e necessária, de acordo com o curso da natureza, não há certeza senão de sua nomeação, que estabeleceu tal curso nas criaturas e que ele pode suspender quando quiser.
seja o pecado dos homens e demônios que pareça mais oposto à sua santidade. Mas mesmo isso não pode aparecer no mundo dos seres, se não fosse de uma maneira santa, justa e permissiva, primeiramente concedido no ventre de seu conselho eterno. E se não foi determinado por ele para fins santos e justos, a segunda coisa proposta é que sua mente e conselho são um e um mesmo, ontem, hoje e para sempre. Portanto, o apóstolo fala de Deus, que não há sombra da mudança ou mudança nele. Tiago 1,17. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele deve decretar e não executá-lo, ele deve propor e não realizá-lo. Eu sou o Senhor e não mudo. Esse é o nome dele. Malaquias 3:6. O conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Salmos 23, verso 1. Os homens mudam de ideia com mais frequência do que suas roupas. Pobre homem vaidoso, mesmo em seu melhor estado é mutável, e a própria vicuidade completamente vaidade. E isso surge em partes da imperfeição de seu entendimento, e sua ignorância, porque ele não entende o que pode acontecer. Há muitas coisas secretas e ocultas que ele, se descobrisse, não seria desse julgamento. E muitas coisas podem acontecer que podem dar fundamento a outra resolução, e em parte pela fraqueza e perversidade de sua vontade, que não pode ser constante em qualquer coisa boa, e não está tão intimamente ligada a ela que nenhum medo ou terror pode ser separado dele. Mas não há tal imperfeição nele, nem ignorância, nem fraqueza. Todas as coisas estão nuas diante dele, todas as suas naturezas, suas circunstâncias, todos os eventos, todas as emergências são conhecidas por ele, e todas as suas obras desde o início, tão perfeitamente quanto no final. E portanto ele pode chegar a uma resolução fixa por toda a eternidade, e sendo resolvido ele não pode ver nenhuma razão de mudança, porque nada pode aparecer depois do que ele não descobriu perfeitamente desde o início. Portanto, sempre que você lê na Escritura do arrependimento do Senhor, como Gênesis capítulo 6, versículo 7, Jeremias capítulo 18, versículo 8, você deve lembrar que o Senhor fala em nossos termos e, como enfermeiros com seu filho, usa nosso próprio dialeto para nos apontar nossa grande ignorância de sua majestade, que não pode concedê-lo mais honrosamente nem mais densamente de nós mesmos. Quando ele muda todas as coisas sobre ele, ele não é mudado, pois todas essas mudanças estavam ao mesmo tempo em sua mente. Mas quando ele muda suas dispensações externas, disse que se arrepende do que está fazendo, porque não costumamos mudar nossa maneira de lidar sem alguma dor concedida ou arrependimento e mudança de mente. Quando o homem vai construir uma casa, ele não pensa em continuar assim. Ele não pensou em derrubá-lo novamente, mas depois torna-se ruidoso e sua propriedade é aumentada. Então ele toma uma nova resolução, derrubá-la no chão e construir uma melhor. Assim é com o homem, conforme ele varia seu trabalho, ele muda de ideia, mas não é assim com Deus. Todas essas mudanças de suas obras, todas as sucessões de tempos, a variação de tratos e a alteração de dispensações em todas as eras, estavam ao mesmo tempo em sua mente e toda antes dela, de modo que ele nunca vai construir uma casa, mas ele já determinou em sua própria mente todas as mudanças às quais ele estará sujeita. Quando ele estabelece um trono em uma nação, está em sua mente dentro de tal período derrubá-lo novamente. Mas quando ele eleva os homens em sucesso e posteridade, ele não muda de ideia novamente quando os derruba. Por isso também estava em sua mente, para que não haja surpresa dele por qualquer surgimento inesperado. O pobre homem tem muitas consultas antes de chegar a uma conclusão, mas não é assim com seu conselho. De todas essas coisas estranhas e novas que acontecem em nossos dias, ele pensou em todas elas desde a eternidade. Ele está em uma mente, e nenhuma dessas coisas o tirou de sua mente eterna, ou colocou em um novo conselho sobre esses grandes projetos. Não apenas ele não muda de ideia, mas suas mentes e pensamentos são de todos e concernente a todos. Nossas mentes pobres, estreita e limitada devem dividir seus pensamentos entre muitos negócios. Um pensamento para isso, outro para aquilo, e um após o outro. Mas com ele não há sucessão de conselhos e propósitos, nem pluralidade, mas como uma abertura de seus olhos. Ele vê todas as coisas como elas são, assim como a inclinação ou aceno de sua vontade. Ele deu uma lei e designou todas as coisas. Nossas vontades se movem para o fim e os meios. Quanto mais ele pode, com o simples ato indivíduo de sua boa vontade e prazer, determinar todas as coisas de seus tempos e ordens, e em seu propósito serem felizes e glorioso, percebê-las todas com um olhar.
Quanta consolação pode redundar disso para as almas crentes? O Senhor o designou para sofrer perseguição e tribulação aqui. Ele esculpiu tanto para você nesta vida, então considere que Sua Majestade tem a glória eterna envolvida no mesmo conselho do qual procedem tuas aflições. Ele fez tua alma derreter diante dele, e ele te convenceu e te fez fugir para a cidade em busca de refúgio e não esperar a salvação de nenhum outro senão dele mesmo. Então saiba que a vida eterna está no seio desse mesmo propósito que te deu a acreditar nisso, ainda que um tenha nascido antes do outro. Ainda assim, o decreto certamente produzirá o outro. E para as almas que se baseiam nessa vã presunção da infalibilidade dos propósitos de Deus, acham desnecessário dar diligência na religião. Sabiam que é uma mente e propósito que uniu o fim e os meios como uma corrente, e portanto, se você esperar ser salvo de acordo com a eleição, você deve, de acordo com o mesmo conselho, tornar seguro o seu chamado do pecado para com Deus, que a vida eterna está no seio deste mesmo propósito que deu a acreditar nisso, ainda que um tenha nascido antes do outro. Em primeiro lugar, qualquer coisa que ele tenha proposto, ele no devido tempo aplica a sua execução, e então o conselho de sua vontade torna-se obras de suas mãos. E há uma harmonia admirável e um acordo exato entre esses dois. Todas as coisas saem do ventre de seu decreto eterno, pela palavra de seu poder, mesmo apenas moldadas e emoldadas, conforme seus contornos e rascunhos, foram proporcionados no decreto, nada falhando, nada faltando, nada excedendo. Não há nada na ideia de sua mente que não seja expresso no trabalho de suas mãos. Não há meios, desejos crus em Deus. Os homens têm desejos tão imperfeitos, eu teria ou faria isso se não fosse, e etc. Ele não vacila, assim em suspense, mas o que ele quer e deseja, ele quer e deseja de fato. Ele pretende, sem dúvida que seja, e o que ele pretende executar e realizar, portanto. Sua vontade no devido tempo aplica poder onipotente para cumprir o desejo dele. E o poder onipotente, sendo posto em operação por sua vontade, não pode deixar de operar todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. E tudo que sua alma deseja, isso ele não pode deixar de fazer, assim como deseja, visto que pode fazer. Se ele vai fazer isso e o que pode fazer, o que impede de trabalhar e fazer? Sabia então que seus mandamentos e preceitos para você, significando qual é o seu dever, eles não significam tanto o que ele deseja ou pretende trabalhar. O fez, mas sua aprovação de tal coisa em si é seu dever, e portanto, embora ele tenha revelado sua vontade em relação ao nosso dever, embora nenhuma obediência se siga, ainda assim sua intenção não é frustrada ou desapontada, pois seus mandamentos para você não disse qual é a intenção dele sobre isso, mas o que ele aprova como bom e um dever que obriga os homens. Mas qualquer coisa que ele pretende que seja, certamente ele fará, e fará com que seja feito. Por um trabalho de seu próprio poder sozinho, ele mesmo fará sozinho, se ele exigir a concordância de criaturas para isso. Como em todas as obras de providência, então ele aplicará efetivamente as criaturas ao seu trabalho, e não esperará em suspense por sua determinação. Se ele designou tal fim ao ser alcançado por tais meios, se ele tem um trabalho a fazer por tais instrumentos, então sem dúvida ele aplicará os instrumentos quando chegar a hora, e não esperará sua concordância. Você vê agora coisas estranhas feitas, você se admira como somos derrubados de nossa excelência, como nossa terra é assolada por estranhos. Quando instrumentos da obra do Senhor são deixados de lado, como ele levanta uma vara de indignação contra nós, e é capaz de derrubar até os fundamentos da nossa terra. Tudo isso foi não em nossa mente antes, mas ele estava em sua mente desde a eternidade, e portanto ele agora está trabalhando nisso. Acredite, então, que não há uma circunstância de todo esse negócio, nenhum ponto ou pingo dele, mas é exatamente como foi esmoldado e esculpido no passado. Suas obras atuais, então, de acordo com o padrão antigo que ele carrega em sua mente. Todas as medidas e graus de sua aflição, todas as onças e pesos de grão de seu corpo foram todos pesados na balança de seu conselho eterno. Os instrumentos do tempo, a maneira, tudo que está nele. Se ele mudasse de instrumento, isso estava em sua mente. Se ele mudar de dispensa, isso também estava em sua mente. E vendo que sabeis pelas Escrituras que um fim abençoado é designado para os piedosos, que todas as coisas cooperam para o bem deles, que tudo é subserviente ao bem-estar da igreja, vendo eu digo, você sabe que o propósito dele é tal, como a Escritura fala, então acredito que seu desempenho será exato de acordo com nada deficiente. Nenhuma justa, nenhuma tindão, nem todo o seu trabalho de providência, nenhuma linha em todo o seu livre volume da criatura, mas foi escrito naquele livro antigo de seu conselho eterno.
e primeiro formado nele. Então acredito que seu desempenho deve empatar exatamente em conformidade. Então, finalmente, sua vontade é irresistível, seu conselho permanecerá. Quem pode desviá-lo de seu propósito e quem pode impedi-lo do desempenho? Portanto, ele atinge seu fim no mais alto e superlativo grau de certeza e infalibilidade. Ele mesmo não mudará seu próprio propósito, porque ele deveria fazê-lo. Se ele mudar para melhor, isso reflete em sua sabedoria. Se ele mudar para pior, isso reflete tanto em sua sabedoria como em sua bondade. Certamente ele não pode ver nenhuma razão pela qual ele deveria mudá-lo, mas como ele mesmo não pode mudar, ninguém pode atrapalhar seu desempenho, pois que poder pensa você? Deve ser poder tentar isso. É o poder dos homens fortes, dos homens elevados de qualquer homem? Não, claro, pois o fôlego deles está em suas narinas, eles não têm poder senão quando ele se respira neles. Se ele manter a respiração, por assim dizer, eles perecem. Todas as nações são como nada diante dele, e podem nada tem. Será que os demônios podem fazê-lo? Não, pois eles não podem, embora quisessem, se eles não ocorrerá. Eles o limitam, são bons anjos. Eles são realmente poderosos, mas não podem nem vão resistir à sua vontade. Que seja toda a universidade da criação, suponha que toda a sua força e virtude dispersas se unam em uma. Mas é tudo mais finito. Não equivale a mais se você eternamente acrescentar a isso. Mas toda vitória e resistência desse tipo deve ser por um poder superior, ou pelo menos por um igual. Portanto, podemos concluir que não há impedimento ou impedimento que possam ser colocados em seu caminho. Nada pode obstruir seu propósito. Se todo mundo conspirar como um homem para obstruir o cumprimento de qualquer de suas promessas e propósitos, eles se enfurecem em vão. Como cães latindo para a rua, eles estarão tão longe de atingir seu propósito, que sua majestade os desviará, por assim dizer, para seu próprio propósito. Ele deve aplicá-los contrariamente à sua própria mente, para elaborar o conselho de sua mente. Aqui está o Rei absoluto, digno apenas do nome Rei e Senhor, a quem todas as coisas no céu e na terra obedecem ao primeiro aceno para eles. Montes, mares, montanhas, rios, sol, lua e nuvens, homens e animais, anjos e demônios, todos eles são agidos, movidos e inclinados de acordo com seu prazer. Todos eles são de fato sobre o seu trabalho como resultado de todo no final para parecer, e são servos ao seu comando, indo aonde ele mandar e vindo onde ele mandar, guiados por um amor invisível, embora enquanto isso eles não sabem disso, mas pensam que estão cuidando de seu próprio negócio e aplaudem-se por um tempo nisso. Homens piedosos que conhecem sua vontade e a amam, são conduzidos por ele voluntariamente, pois se entregam à sua disposição, mas os homens ímpios que têm vontade própria contrária, não podem ganhar mais resistindo, mas sendo atraídos por ela. Ora, com que propósito tudo isso é falado dos decretos propósitos de Deus que eles chamam de segredo pertencente a si mesmo? Se suas obras e julgamentos são de grande profundidade e insondáveis, com certeza seus decretos são muito mais inescrutáveis, pois é o propósito secreto e oculto de Deus, que é a própria profundidade de seu caminho e julgamento. Mas com que propósito tudo isso? Eu digo não para investigar cuidadosamente os detalhes deles, mas para lucrar com eles. A Escritura nos oferece a imutabilidade, liberdade e extensão, santidade e sabedoria deles para nossa vantagem. E como essas vantagens não forem escolhidas, nós os conhecemos em vão. Para não sobrecarregar sua memória com muitos detalhes, devemos trabalhar para extrair deles tanto instrução quanto consolo. Instrução, eu digo, em duas coisas principalmente. Não há nada que eu conheça cristãos mais deficientes do que neste ponto de submissão, que considero ser um dos principais e mais doces, embora mais difíceis, deveres de um cristão. Dificilmente se encontra entre os homens uma completa submissão da alma ao qual sua alma deseja, uma real sujeição de nossos espíritos à sua boa vontade e prazer. Não há nada abençoado nas Escrituras como esperar por Ele, como ceder a Ele para ser disposto. Bem-aventurados todos que esperam nele. O orgulho é mais oposto, e ele se opõe mais a isso, pois é em sua própria natureza mais depreciativo para a alteza e majestade de Deus, que é sua própria glória. Portanto, a submissão é mais aceitável para ele quando a alma se entrega a si mesma e sua vontade a ele. Ele condescende, muito mais com isso, ele não pode ser um inimigo da tua alma. A submissão ao prazer de sua majestade é a própria inclinação da alma voluntariamente a qualquer coisa que ele faça ou ordene. Qualquer jugo que ele coloque de dever ou sofrimento,
sofrimento, tomá-lo de bom grado sem responder novamente, que é o grande pecado, condenado em servos, pôr a boca no pó e guardar silêncio, porque ele o faz. Eu estava mudo, não abri minha boca, porque tu fizeste. A submissão de fato, silêncio de mente e boca, uma restrição colocada sobre o espírito para não pensar nada de má vontade dele por qualquer coisa que ele faça. Certamente a maior falha dos cristãos é fundamento de muitos mais, que você não olhe para Deus, mas para as criaturas, que qualquer coisa que lhe aconteça, portanto, há tão frequentes levantes de espírito contra seu jugo, frequentes desprezo contra ele, como Efraim, desacostumado com o jugo. Você também, isso só o torna pesado e problemático. Se não houvesse mais razão para isso além do seu próprio ganho, é o único caminho para a paz e a tranquilidade. 5. Sua impaciência não pode ajudá-lo, mas feri-lo é o próprio jugo de seu jugo. Mas inclinar-se em silêncio torna isso fácil em si mesmo e traz mais ajuda ao lado, até mesmo ajuda divina. Aprenda isso, eu lhe suplico, para que suas próprias vontades sejam abandonadas e seus espíritos subjugados a Deus, tanto no ponto do dever quanto na dispensação. Se os deveres ordenados cruzam seu espírito, como certamente a realidade e o exercício da piedade devem ser desagradáveis a qualquer natureza, saiba que você é chamado para aquietar sua própria vontade para ele, para entregar-se ao prazer dele sozinho, sem tanto respeito para teu prazer ou ganho. Aprenda a obedecê-lo simplesmente porque ele ordena, embora nenhum lucro redunde para você. E por este meio tu terás no devido tempo paz mais doce e ganho real, embora não tenha percebido. E caso alguma dispensação cruze sua mente, não deixe sua mente se levantar contra ela. Não brigue com a providência, mas entregue seu caminho inteiramente a ele, e deixe-o fazer o que quiser nisto. Esteja atento ao seu dever, não fique ansioso com isso, mas seja diligente nisso, e você será o único a ganhar com isso. Além disso, a honra redunda para você, e deixe-o fazer o que quiser nisso. Esteja atento ao seu dever. Não, eu os exortaria a partir deste terreno a confiar nele, vendo que somente ele é o Senhor soberano absoluto de todas as coisas, visto que ele passou uma determinação sobre todas as coisas, e consequentemente elas devem ser. E vendo que ninguém pode desviá-lo de seu caminho, então cristãos, aprendam a se comprometer a ele em todas as coisas, tanto nesta vida como na futura. Porque sois tão vaidosos e todos a ponto de depender das criaturas pobres, vaidosas e dependentes. Por que você não se abandona? Por que você não abandona todas as outras coisas como sombras vazias? Não são todos os poderosos criados, habitam os dons, graças, força e riqueza, etc. Como os ídolos em comparação com ele, que não podem fazer o bem, nem podem fazer o mal? Maldito é aquele que confia no homem. Jeremias capítulo 13. 12, versículo 15. 5. Não há necessidade de outra maldição, além de sua própria decepção que você enfrentará. Considerará, rogo-te que nosso Senhor Deus possa fazer todas as coisas, tudo o que lhe apraz no céu e na terra, e que ninguém possa obstruir o seu prazer. Bem-aventurado aquele que alma para quem o conselho de sua vontade está comprometido, e é contratado por toda a confiança nele. Ele pode realizar seu bom prazer em seu favor, sem ou contra meios, todos os impedimentos e espinhos colocados em seu caminho. Ele pode queimá-los. Você que são herdeiros da promessa, conheça o seu privilégio. O que sua alma deseja, ele faz até isso. E o que ele prometeu seriamente a você, ele deseja. E se você perguntar quem são os herdeiros das promessas, eu responderia simplesmente aqueles e somente aqueles que o possuem e os desafiam, e se apegam a eles para sua vida e salvação. Aqueles que o buscam a herança apenas pela promessa e cuja alma os deseja e os abraça. Se você observar quão diferente você é de Deus, você mudam com frequência, muitas vezes se desviam do caminho, mas isso não seria tão ruim se você não imaginasse como vocês. E é a incredulidade que o torna semelhante a vocês, quando sua estrutura e disposição mudam, quando a presença e o acesso a Deus são removidos. Isso está errado, fala uma criatura mortal de fato, mas se for assim, não faça mais mal. Não por suas suspeitas e ciúmes e questionamentos dele, não imagine que ele é como você e também mudou. Isso é erro duplo e uma desonra para sua majestade. Ele não disse, eu sou o Senhor e não mudo. Ele está em uma mente, quem pode transformá-lo? Como é então que vocês duvidam de seu amor tão frequentemente quanto vocês mudam? Você está de bom humor, você pensa que ele te ama, mas não é assim. Você não pode acreditar, mas ele está com raiva e
Leia você, isso não é nada falar contrariamente à palavra que ele é um Deus que muda, que ele não está em uma mente, mas agora em uma, e depois em outra, tão frequentemente quanto o vento inconstante do humor tão agradável de uma alma gira. Aqui está seu descanso e confiança se você for estabelecido, não dentro de si mesmo, não em marcas e sinais dentro de você, que flui e flui como um mar e muda como a lua, mas em sua natureza imutável e promessas fiéis. Isto nós desejamos oferecer a todos vocês como uma base para todos. Você gostaria que cada um tivesse algum fundamento particular em sua própria disposição e condição, e pensasse que é apenas uma doutrina geral que não a coloque em casa. Mas acredite, eu não conheço nenhum fundamento real do estabelecimento da alma, mas verdades gerais e princípios comuns a todos vocês. E nosso negócio não é lançar nenhum outro fundamento ou mais fundamentos de acordo com suas diferentes condições, mas estabelecer este único fundamento, Cristo e Deus é imutável, e exortar cada um de vocês e tornar esse fundamento geral seu em particular, apoiando-se nele, construindo sobre ele e apegando-se nele. Todos os outros são arenosos e ruinosos. Vamos agora, neste momento triste, buscar consolo disso. A mão do Senhor está em tudo isso, é imediato em todas as dispensações, e é apenas a mente carnal que não pode vê-lo entendendo a mão, a cada homem com sua própria porção de aflição. Saiba uma coisa, que Deus está em uma mente, por todos esses muitos caminhos e julgamentos que Ele está em uma mente, para reunir os santos, para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Este é o seu fim. Todos os outros negócios estão na subserviência, portanto, ele a mudará como quiser, mas seu grande propósito de bem ao seu próprio povo, todo mundo não pode impedir. Vamos então estabelecer nossas almas nesta consideração. Tudo está claro acima, embora nublado abaixo. Tudo está calmo no céu, embora tempestuoso aqui na terra. Não há confusão, nenhuma desordem em sua mente. Embora pensemos que o mundo está fora de curso e que todas as coisas giram em confusão, ele tem uma mente nisso, e quem pode transformá-lo? E essa mente é boa para aqueles que confiam nele, e portanto, quem pode afastar do nosso bem? Deixe os homens consultarem e imaginarem o que quiserem, deixe-os aprovar votos e decretar o que fazer com seu povo, mas tudo não tem propósito, pois há um conselho acima, um conselho mais antigo que deve permanecer e ocorrer em todas as gerações. Se as conclusões dos homens não estão de acordo com o conselho de sua vontade, são apenas sonhos imaginários, como as fantasias de uma pessoa distraída, que se imaginando o rei, senta-se no trono e emite decretos e ordenanças. Que aquele que está sentado no céu não ria de tolice e loucura dos homens que agem em todas as coisas, como se não dependesse dele, e cuidar de seus negócios como se já não fossem planejados? É uma coisa ridícula que os homens ordenem seus negócios e estabeleçam suas próprias conclusões, sem se importar nenhuma vez com alguém acima deles que tem não apenas um voto negativo, mas sim um voto afirmativo de todas as coisas. É verdade que Deus, em sua profunda sabedoria, manteve seus propósitos particulares em segredo, para que os homens possam andar de acordo com a regra designada e usar todos os meios para alcançar seus objetivos pretendidos. E, portanto, é bem dito, um homem sábio pressiona a partida do futuro em uma noite escura de Deus. Mas ainda assim devemos nos lembrar de Tiago, se o Senhor quiser, e fazer todas as coisas, mesmo as mais provavelmente com submissão à sua vontade e prazer. Portanto, quando os homens vão sem limites, seja por medo ou perigo ou alegria concedidas em sucessos, excesso de medo, excesso de esperança, excesso de alegria nessas coisas externas, é por assim dizer ridículo para aquele que tem todas essas coisas designadas para ele. A ele seja o louvor e a glória